Fala pessoal, beleza? Hoje vamos abordar um tema bem polêmico e muito importante no mundo da criação de cães, que é a diferença entre criação ética e exploração animal. E se você é apaixonado por cães, assim como eu, e se preocupa com o bem-estar deles, esse vídeo é essencial para você. Vamos entender o que define um criador ético, o compromisso que ele tem com a saúde e a felicidade dos cães e como identificar aqueles que, infelizmente, exploram os animais em vez de cuidar deles. E se você não se inscreveu no nosso canal, aproveita para dar aquela força, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos quando a gente postar. Juntos podemos lutar por uma criação mais responsável e garantir que os nossos amigos de quatro patas tenham uma vida digna que merecem. Então vamos lá, o que é uma criação ética? Quando falamos de criação ética, estamos falando muito mais do que apenas uma reprodução. Se trata de respeito, cuidado e compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos cães. Um criador ético não está interessado apenas no lucro rápido. Ele se dedica em garantir que cada filhote seja saudável, bem socializado e colocado em um lar que atenda e respeite as necessidades de cada cão, de cada raça e de cada indivíduo. Isso daí envolve práticas como saúde dos filhotes. Um criador ético, ele realiza exames de saúde rigorosos nos seus cães, tanto nos cães, na mãe, no pai, quanto nos filhotes, incluindo testes genéticos para evitar problemas hereditários que pode comprometer a qualidade de vida do cão ao longo da sua vida. Eles também garantem que seus filhotes estejam vacinados, desparasitados e antes de serem entregados ao novo lar, que estejam super socializados. Outro ponto importante na ética de criadores responsáveis é o bem-estar das matrizes e dos padreadores, dos reprodutores. As fêmeas e os machos utilizados na reprodução recebem cuidados veterinários regulares, alimentação de alta qualidade, super premium, alimentações livres aí de transgênicos, alimentos que possam vir a prejudicar a saúde desses cães. Tem períodos de descansos adequados entre uma gestação e outra, respeitando cada indivíduo, respeitando cada característica daquele animal e respeitando também características de cada raça. Um criador ético nunca sobrecarrega os seus cães. Ele prioriza sempre a saúde e o bem-estar deles. Outra coisa que o criador ético e responsável se importa é em ambientes limpos e acolhedores. Criadores éticos mantêm os seus cães em ambientes limpos, seguros, que causam estímulos saudáveis, que trabalham a condições mentais, não só saúde física, mas saúde física e mental para os seus cães. Isso significa que os cães têm espaço para se exercitarem, para se socializarem, para expressar os seus comportamentos naturais, o que é fundamental para um desenvolvimento emocional, cognitivo, articular, músculo-esquelético, fisiológico. Então, olha o impacto positivo que um criador responsável causa na vida desse filhote, desses cães. Isso, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todo filhote é como se fosse uma criança. Se você mãe, se você pai errar na criação do seu filho na base, o que vai acontecer com essa criança ao longo da vida? Vai ter vários traumas, vai ter problemas, principalmente problemas comportamentais, de educação e tudo mais. Exatamente isso que um criador responsável, um criador ético, ele se preocupa em realizar um trabalho, pensando não só no dia de hoje, mas pensando ao longo da vida desses cães, para que você possa ter realmente uma experiência única de vida com esses animais. Por isso que é importante vocês se preocuparem de quem que vocês compram os cães de vocês. É importante você, criador de cães, mostrar a sua criação, deixar quanto mais transparente possível, para realmente mostrar que a criação de cães responsável é o caminho para uma criação. Outro ponto importante que o criador ético ele se preocupa é a seleção de lares adequados. O criador ético não vende filhotes para qualquer pessoa. Ele realiza entrevista, faz pergunta e verifica se o novo lar é capaz de oferecer a vida saudável, feliz que esse cão merece. Esse processo de seleção é crucial para garantir que o filhote tenha um cuidado, atenção que merece durante a vida toda. Eu vou te dar um exemplo. Nos meus quesitos ali de pergunta, quando eu estou entrevistando um cliente, eu sempre me preocupo muito se essa pessoa às vezes tem uma piscina na casa dela.
Por quê? Eu já tive clientes no início da minha criação que acabaram vacilando, o cachorro caiu na piscina e acabou morrendo. Então isso hoje é um padrão da minha entrevista. Eu pergunto, você tem piscina? Você tem isso? Você tem aquilo? Tem piscina? Tem lago? Tem alguma coisa em casa? Eu não entrego o meu filhote se essa piscina não tiver cercada. É uma condição que eu coloco, porque eu já tive essa experiência no meu passado e eu não quero que ela se repita. Eu me importo com os meus filhotes. Os meus filhotes é um pedaço da minha criação, um pedaço da minha família, um pedaço da minha história. E eu me importo com os meus filhotes nos lares, na mão dos donos, aonde eles vão estar. Então, essas perguntas, essa entrevista, essa preocupação é fundamental para o criador garantir uma vida digna e uma vida ideal para esse filhote ao longo da vida. E agora nós vamos para a segunda parte, né? Quem são os exploradores? Infelizmente, no mundo da criação, né, nem todos os criadores são éticos. Do outro lado da moeda, temos os exploradores, os criadores vulgarmente chamados de criadores fundo de quintal. E eu quero que você entenda uma coisa nessa frase, tá? Criadores fundo de quintal. Não quer dizer que um criador responsável não possa criar ao fundo do quintal dele, tá? Isso daí é um termo meio que chulo que a gente usa para classificar os criadores exploradores. Por quê? Normalmente o criador que ele se preza, ele cria de uma maneira responsável, tudo isso daí que eu estou explicando para vocês. Mas não confundam um criador responsável que cria no fundo da casa dele com um criador fundo de quintal. Às vezes é meio incongruente, né? Mas eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar criador fundo de quintal, mas vamos usar o termo de criadores exploradores. Esses indivíduos, gente, eles veem os cães basicamente como mercadoria. Eles estão focados exclusivamente no lucro. Esses exploradores, eles não se importam nem um pouco com o bem-estar dos animais. E eles fazem o mínimo necessário para mantê-los vivos até a entrega. Por isso que muitas das vezes você pode comprar um cachorro, né? Tá aí procurando um filhote para sua família ali, para fazer a companhia. E muitas das vezes, gente, isso daí eu falo porque eu já tive muita experiência com muitos clientes, né? Muitas das vezes, os clientes, eles procuram preço. E isso daí, na maioria das vezes, está diretamente relacionado com pessoas que vendem cães com baixo valor. O valor, gente, toda vida ela tem valor. Mas para aquele criador irresponsável, a vida ela não tem valor, ela só é uma mercadoria, ele só está importando nisso daqui. Então qualquer preço vale aquele filhote. Por isso que eu gosto muito de explicar para os meus alunos o seguinte: a diferença entre preço e valor. Você vê se um criador responsável, se ele é ético mesmo, ele não fala em preço, ele fala em valor, porque os seus filhotes, eles não têm preço, ele tem um valor, é o valor da criação, é o valor do seu tempo, é o valor da abdicação com a família, é o valor ali dos seus cuidados à noite, do seu cuidado com a raça. Então, um criador responsável, ele foca o valor, o criador explorador, ele foca no preço. Esses criadores irresponsáveis, esses exploradores, eles não estão nem aí com a reprodução e eles acabam realizando reproduções excessivas. As fêmeas, elas são forçadas a terem uma cria após a outra, sem tempo adequado para se recuperar, para dar aquele up de novo no organismo. Essa prática exaustiva pode levar a problemas de saúde grave e levar a uma vida mais curta para essas matrizes, que realmente são tratadas como máquinas de reprodução. Outra questão que esses criadores, que nem deveriam ser chamados de criadores na real, né? Esses exploradores, eles não se preocupam com a condição de vida desses cães. Eles proporcionam uma condição terrível para esses animais. Cães mantidos em ambientes sujos, apertados, sem condições básicas, sem cuidados básicos, né? Sofrendo traumas físicos e emocionais. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo sobre a questão que o criador responsável ele se importa com a parte de socialização, a saúde não só física, mas a saúde mental desses cães? Esses exploradores realmente eles não estão nem aí com os animais. Eu gosto muito de falar, né? Como veterinário eu tenho essa percepção. Eu gosto muito de falar para vocês: olhem no rosto do filhote, olhem no rosto dos cães.
Eles expressam o semblante do que está acontecendo no dia a dia. Tem gente que ignora isso daí, mas com a rotina você vai perceber que o semblante desses cães que sofrem, que estão emocionalmente afetados, eles têm um semblante de tristeza. Você vê a tristeza no olhar desses cães. Pergunte, peça foto para você poder ver, avalie esse semblante. Você consegue, mesmo sendo leigo, identificar um cachorro que está com um semblante triste, de sofrimento, de um cachorro que está feliz. É importante vocês sempre se importarem com essas questões, porque vocês podem estar financiando criadores clandestinos. Esses mesmos criadores clandestinos negligenciam a higiene do espaço, negligenciam o tamanho do espaço, levando os animais a se desenvolverem com problemas de saúde grave, além de afetar o comportamento e bem-estar geral, não só dos cães, mas de toda a matilha, dos filhotes e tudo mais. A falta de atenção também à saúde desses animais é muito intensa. Exploradores raramente oferecem cuidados veterinários adequados. Filhotes doentes ou com problemas genéticos são vendidos sem qualquer remorso. E os compradores muitas das vezes acabam enfrentando grandes problemas de saúde ao longo da vida desses cães. Outra questão, é o desprezo pelos futuros lares. Lembra que eu falei que um criador responsável ele se importa com o local onde esse animal ele vai? Te falei da questão da piscina, Tudo isso, gente, é importante. E esses criadores exploradores, eles não estão nem aí, tá? Eles vendem filhote para qualquer pessoa que tem aí dinheiro, não se importam se o lar ele vai ser adequado ou não, se o comprador ele sabe ou não cuidar dos filhotes. Eu vou te dar um exemplo. Eu, na minha criação, eu entregava o meu filhote e eu dava um treinamento para essa pessoa antes de entregar o filhote, de tudo o que ela precisava. Comedouro, bebedouro, qual ração, qual o melhor protocolo a ser feito, coleira, tudo o que essa pessoa ela precisa para cuidar bem do meu filhote. E aí eu falo bem do meu filhote porque, mais uma vez, o criador responsável ele leva como o filhote dele como um pedaço da criação dele, um pedaço dele. E se você vê um criador que está querendo vender, está querendo passar de qualquer jeito, a qualquer custo esse filhote, desconfie desse criador. Provavelmente ele deve ser um explorador. Porque o bem-estar animal, gente, ele não deve ser ignorado. E eu já falei mais uma vez anterior, já tem um vídeo nosso aqui, como identificar um criador, e responsável. Eu te falei vários itens. E como você identificar e denunciar? Eu vou dar uma leve explanação aqui para vocês. Agora vocês já entendem a diferença entre um criador ético e um explorador de cães, Então é crucial saber identificar esses exploradores. Agora que entendemos a diferença entre criação ética e exploração, é crucial saber como identificar esses exploradores e o que fazer a respeito. Proteger os cães dessa prática abusiva começa com a conscientização. Pesquise muito bem os criadores. Antes de comprar um filhote, sempre investigue o criador. Procure referência, leia avaliações, olhe as suas redes sociais, visite o local. Tenha sempre muito interesse em saber mais sobre aquele criador. Veja se essa pessoa tem alguma denúncia, veja se tem processo aberto, o nome da pessoa ou o CNPJ do canil. Eu, na minha ocasião, eu não aceito visita esporádica, até porque aqui não é zoológico, Eu só realmente aceito visita dos meus clientes. Por quê? Até por controle de doenças. Então, se você perceber que um criador não quer receber você no canil, não entenda mal. Peça para ele vídeos do local. Eu mesmo fazia videochamadas, mostrava o local, não medi esforços para mostrar o máximo da minha criação. Mas entenda, muitos criadores responsáveis não aceitam visita no seu canil, porque a chance de contaminação de doença, a chance de você trazer uma doença, um vírus, uma parvovirose, uma sinomose e acabar com a criação desse criador, acontece. Então, não julgue o criador que não deixe você visitar o canil, até porque muitos não vão aceitar. Mas peça vídeos, acompanhe as redes sociais, investigue o máximo possível desse criador para você conseguir identificar realmente se esse criador ele é responsável ou um explorador. Questione, faça perguntas sobre os cuidados dos cães, exames de saúde realizados, pergunte como os filhotes são socializados. Se esse criador não for responsável, ele vai gaguejar, ele não vai saber te explicar como eu estou te explicando aqui nesse vídeo. Um bom criador ficará feliz em responder detalhadamente, mostrar as evidências do que ele está falando. Criadores éticos têm orgulho das suas práticas e transparências. Isso daí, gente, é essencial. Eu falo que às vezes eu me perdia na conversa com os meus clientes, mostrando, falando, explicando o porquê do contato da grama,
explicando o porquê da socialização, explicando o porquê que eu entrego os meus filhotes com todas as vacinas, garantindo assim que ele tenha saúde na casa e que a experiência desse dono seja realmente única, que isso seja uma experiência boa, tanto para o dono quanto para a família. E desconfie de preços muito baixos. Eu já falei isso em outro vídeo, eu vou repetir. Se os preços desses filhotes forem bom demais para ser verdade, pode ser um sinal claro de que o criador está cortando os custos e provavelmente as custas do bem-estar animal. Um filhote saudável proveniente de um criador responsável tem custos justos que refletem os cuidados desses animais. Eu vou te dar um exemplo. Para um criador realizar um exame de sangue no seu filhote antes de entregar, para ele realizar um exame genético, para ele realizar um exame cardíaco, né, para ver se esse animal ele tem ou não problemas cardíacos, para realizar os exames específicos para cada raça, de custo, no mínimo, mais vermífugo, mais vacina, tudo isso, esse criador ele vai ter uma média de R$1.000 a R$2.000 de custo por baixo, tá, gente? Sem falar de manutenção de canil, investimento, só com aqueles filhotes, só para ele poder te entregar os filhotes, sem os custos do canil. O custo é muito alto da criação. Então, se você vê filhotes a baixo preço, desconfie. Provavelmente deve ser de um criador irresponsável. E por último, denuncie. Se você suspeitar de maus tratos ou exploração, denuncie as autoridades competentes. Existem leis que protegem os animais e é nosso dever garantir que eles sejam bem cuidados. Não hesite em agir. Sua denúncia pode salvar muitos animais e muitas vidas em sofrimento. E se você gostou desse vídeo, deixa já o like aqui pra gente, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Você conscientizando essas pessoas de que qual que é a diferença de um criador ético para um criador fundo de quintal, juntos nós vamos acabar ou diminuir significativamente esses exploradores e melhorar a qualidade de vida dos nossos cães. Lembre-se que é nossa responsabilidade denunciar esses exploradores e garantir que os nossos animais tenham uma qualidade de vida.